Fala, super desbravador! Estamos chegando aqui ao final da nossa especialidade, certo? Então, para a gente poder encerrar aí, vamos ver algumas diferenças entre esses répteis. Vamos lá comigo? Lagartos. O corpo é coberto de escamas em lugar de pelos ou penas. Existem mais de 3.000 espécies ou tipos de lagartos que incluem iguanas, camaleões e lagartixas. O seu habitat é regiões tropicais, úmidas ou desertos secos. As suas características físicas variam de tamanho e forma. A maioria possui 4 pernas fortes. Alguns, porém, não têm pernas, são parecidos com cobras e frequentemente confundidos com elas. O seu comportamento, na maioria, é ativo durante o dia e se locomovem de maneiras diversas, sendo que a maioria deles corre sobre 4 pernas. A alimentação geralmente é de insetos, mas alguns comem sementes e plantas. A maioria dos lagartos foge dos seus inimigos, mas às vezes é possível evitá-los. Quando precisa enfrentar uma ameaça, o lagarto se infla de ar e fica ereto. Isso faz parecer maior e mais assustador. Muitos lagartos usam a cauda para escapar dos seus inimigos. Ela se desprende do corpo quando é tocada e fica se retorcendo no chão. A cauda em movimento distrai a atenção do inimigo. Enquanto isso, o lagarto escapa. Geralmente uma cauda nova se desenvolve no lugar da que caiu. A reprodução deles, na grande maioria, se reproduz botando ovos. Em algumas partes do mundo, as pessoas comem lagartos grandes, como iguanas, ou em caso de necessidade até de espécies menores. As atividades humanas vêm ameaçando a sobrevivência de certas espécies, assim como a captura ilegal. Serpentes. Elas possuem corpo alongado, revestido por escamas, sem membros e pálpebras. Necessitam de fonte externa para regular a temperatura. Uma característica muito importante desse grupo são as modificações do crânio. Há uma tênue ligação entre os ossos da boca que permitem a abertura acentuada e a captura de presas até 3 vezes maiores que o diâmetro do seu corpo. Elas podem ser encontradas em praticamente todos os ambientes. Algumas são arborícolas, que vivem em árvores, outras são terrícolas, que vivem sobre o solo, e também existem as fossoriais, que vivem em galerias no solo e buracos, e por fim as aquáticas, que vivem em rios, lagos e oceanos. O olfato nas serpentes é realizado pela língua e pelo órgão de Jacobson. As serpentes não possuem ouvido externo ou médio, mas possuem uma pequena estrutura óssea chamada de columela que une a base da mandíbula à caixa craniana. Outros órgãos importantes para os sentidos de algumas espécies de serpentes é a fosseta loreal, uma abertura entre os olhos e as narinas presente em todos os vivíparos americanos. Alimentação. São animais carnívoros e ingerem seu alimento por inteiro. Podem ingerir presas bem maiores que seu próprio diâmetro devido à grande abertura da sua boca. A alimentação de uma grande variedade de animais, desde invertebrados até peixes, anfíbios, aves e mamíferos. Constrição e envenenamento são 2 formas utilizadas pelas serpentes para matar suas presas. E a sua reprodução pode ser dividida em 2 grupos: ovíparas, que botam ovos, e vivíparas, filhotes que já nascem formados. Após o nascimento, uma serpente peçonhenta já é capaz de inocular o veneno da mesma forma que um adulto. Agora no exemplo, vocês podem ver como são a dentição das cobras. Crocodilianos. Ectodérmicos, possuem respiração pulmonar e uma pele espessa, seca e muito mais queratinizada, características que o ajudam a viver em ambientes terrestres. Suas características gerais são que eles são semiaquáticos, possuem ossos fortes e poderosos, além de uma musculatura bem desenvolvida que o ajuda a movimentar a mandíbula de forma rápida e poderosa, permitindo uma grande abertura de boca. A cauda dos crocodilianos é achatada lateralmente para impulsionar o corpo do animal. Os dentes são decontentes, isso é, possuem raízes mantidas em alvéolos das maxilas. Isso permite que os dentes sejam mais resistentes à força da mordida.
Outra importante característica é a presença de uma válvula que permite a respiração mesmo quando o animal possui alimento em sua boca. Eles são ovíparos, ou seja, botam ovos. Além disso, apresentam cuidado parental. A determinação do sexo do novo indivíduo depende da temperatura do ambiente. Altas temperaturas produzem machos e as baixas temperaturas produzem fêmeas. Seu coração é diferente dos outros répteis. Eles apresentam 2 átrios e 2 ventrílocos nesse órgão. Temos ali, por exemplo, o crocodilo do Nilo e o jacaré. Tartarugas. Todo réptil com uma carapaça nas costas é classificado como testudines ou quelônios. Dentre eles temos a tartaruga, cágados e jabutis. Tartaruga. São na maioria das vezes aquática, saindo da água para tomar sol ou desovar, mas existem tipos diferentes. Podem viver em água doce ou salgada dependendo da espécie. Tem carapaça arredondada e alta. O pescoço não é tão comprido e ao colocar a cabeça para dentro do casco, não inclinam o pescoço para a lateral como os cágados e jabutis. O jabuti é a espécie que só fica na terra, não se adaptando ao ambiente aquático. O casco é mais alto em comparação ao da tartaruga. As patas traseiras têm formato cilíndrico e as dianteiras têm escamas grossas e são bem curvadas. No Brasil existem 2 espécies de jabutis. Temos o jabuti piranga e o jabutitinga. E aí, viu como eles são diferentes? Olha só, você sabia desses detalhes? Tem tanta coisa, né? É um mundo incrível que a gente aprende em cada especialidade, hein? Então, desbravador, nunca pare de estudar, se aprofunde mais e se torne cada vez mais especialistas em várias áreas, beleza? A gente fica por aqui, um abração a todos, valeu!